Então, doutor, mas que número alarmante, né? Porque os estados emocionais depressivos, eles afetam a imunidade e a forma de resistência do nosso organismo, propiciando a doenças. Sim. Inclusive outras doenças como câncer, infecções variadas, viroses, infecções bacterianas, fúngicas. Ou seja, o estado emocional abalado e a depressão, ela dificulta o nosso organismo de reagir fisicamente, Sim, seja ao estresse físico do meio ambiente, como as próprias condições adversas do organismo, propiciando a doenças, aquelas doenças que a pessoa tem alguma tendência genética a ter, claro. entendi. Agora, doutor, muitas pessoas não acreditam nessa história de que o isolamento, a introspecção demais, a falta de convívio social podem acarretar aí numa depressão, numa ansiedade. Então, de fato, isso acontece mesmo. Com certeza. E por quê? Com certeza absoluta. Isso é o estresse, ou seja, Sim. o estresse da área psíquica, da área mental. Ou seja, o isolamento, aquela vida entristecida, aquela vida triste da pessoa, ela propicia a pessoas, a todo mundo, mas principalmente as mais frágeis, as mais vulneráveis, a entrar numa depressão. E aí, a depressão por si dificulta o sistema imunológico, as nossas resistências, então nós vamos passar a ter mais doenças infecciosas, cânceres, doenças cardíacas. Sim. O AVC, na verdade, ele é uma consequência de uma doença do aparelho circulatório. Então, uma coisa vai levando a outra, é como se fosse uma coisa em cascata. Entendi. Agora, doutor, fala pra gente, em primeiro lugar, quem tá assistindo aí, tá, gente? Você pode mandar a sua perguntinha aqui no nosso WhatsApp, ao vivo, ok? Doutor, fala pra gente quais são os principais transtornos emocionais hoje, que chegam até seu consultório, por exemplo. Os principais chegam ao meu consultório e aos postos de saúde, ou seja, em todo o país, são os transtornos de ansiedade, depressão e aqueles vícios decorrendo do uso de drogas ou mesmo vícios de comportamento. São os quadros mais graves, assim, mais comuns. Não são as doenças psiquiátricas mais graves. Sim. A esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, porque eles atingem 1%, 2, 3% da população. Sim. A esquizofrenia é 1%, o transtorno bipolar é um pouco mais, o bipolar mesmo, verdadeiro. Sim. Mas os quadros de ansiedade e depressão decorrente do estresse, eles são muitíssimos comuns. O doutor Paulo, falando em bipolar, né? A gente vive um momento em que muitas pessoas se intitulam bipolar, né? Nem passaram por um processo de uma análise de um médico, mas elas já se intitulam um bipolar. Explica pra gente direitinho o que é uma pessoa que tem um transtorno bipolar. Primeiramente, o transtorno bipolar é uma doença, verdadeiramente doença. Ele tem um componente genético muito importante, a pessoa tem uma tendência a ter aquela doença, ela pode desenvolver ou não, de acordo com a vida que ela está levando, ela pode vir a desenvolver ou não. Mas é uma doença, ou seja, a pessoa ela tem uma grande possibilidade de ter aquela doença ao longo da vida. E ela é uma doença que se caracteriza principalmente para a pessoa normal entrar em períodos de extrema depressão, muitas vezes sem uma explicação plausível, sem um estresse tão grande que justifique uma depressão tão violenta da pessoa não comer, não sair da cama, não sair de casa. E tem períodos que a pessoa entra num quadro de euforia muito grande, numa hiperatividade, uma alegria, uma euforia, que também não há uma certa justificativa. Não é o tipo de pessoa, não é aquela pessoa que já é hiperativa, já é uma pessoa mais desinibida, não. É uma pessoa, digamos, mediana, que de repente, quem convive com a pessoa nota. A pessoa está extremamente eufórica, hiperativa, inquieta, agitada, falando demais, fazendo 1000 coisas e não termina nada direito. Ou então a pessoa tem períodos de depressão. Então a pessoa ela reúne 3 fases na vida. Ela é composta de um período de normalidade, que é o basal, a base, e de vez em quando ela entra em períodos de depressão
de vez em quando, períodos de euforia, Sim. que a gente chama de mania, que na psiquiatria, mania não é aquele hábito sistemático de uma pessoa. Mania é esse quadro de euforia, de hiperatividade, de falar muito, de estar sempre eufórico, sem motivo aparente. Entendi. Ô, doutor Paulo, e tem grau, assim, bipolar 1, bipolar 2, tem 5, assim, pentapolar? Mas assim, para não ficar uma coisa muito técnica, o que eu sempre acho mais importante para as pessoas entenderem é que, como qualquer doença, porque se transforma as doenças psiquiátricas em coisas que não são doenças, parece que não raciocinam com o princípio da medicina quando se trata com doenças psiquiátricas. Já não falam doenças, falam transtornos. Sim. E se a gente raciocinar de forma bem simples, qualquer doença psiquiátrica é como uma doença comum, que você tem graus de intensidade, graus de gravidade. Há pessoas que têm uma hipertensão, uma pressão alta, em níveis altos, mas não muito altos. Outros moderadamente altos, outros extremamente altos. Então, a bipolaridade seria mais ou menos, a doença bipolar seria, o transtorno afetivo bipolar seria mais ou menos isso. Sim. A pessoa tem bipolares mais brandos e bipolares, como diz na gíria, mais punk. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.